ao ADN da Engenharia, o novo podcast da Ordem dos Engenheiros da Região Sul, em colaboração com o Engenheiros Hub. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ADN Engenharia, o novo podcast do Grupo de Jovens Engenheiros da Região Sul. Eu sou o Muriel Martins e sou o representante da especialidade de Mecânica. E hoje estaremos a debater sobre um tema que tem dado muito que falar, que é a transição energética em Portugal. Mais concretamente, a produção de hidrogênio. Estará mesmo Portugal preparado para esta transição? Para debater um pouco este tema, convidámos hoje o engenheiro Pedro Amaral Jorge, presidente da APREN. Muito obrigado, Pedro, por estar aqui presente hoje. E o Pedro foi formado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico. Podemos começar por aí. O que é que o levou a seguir esta área, mais concretamente a área das energias? Na realidade podia ser uma versão muito romântica, mas foi porque eu não fui aceito como piloto da Força Aérea Portuguesa, que era uma coisa que eu queria fazer desde que tinha 13 a 14 anos de idade, e depois quando fiz os testes para a Força Aérea aos 18, não passei nos últimos 8, portanto fiquei de fora e optei por ir para a faculdade, como o que era exigido do ponto de vista de matemática, física e geometria descritiva era ao mesmo nível de qualquer faculdade à altura. Eu tinha média para entrar, concorri a mecânica e a sistemas de informação na Nova e a mecânica no técnico e acabei por aceitar a mecânica com aquele sonho lindo de que nós íamos perceber alguma coisa de automóveis, que era uma coisa fantástica, de motores. Depois chegamos lá e não é nada disso que acontece. E pronto, e depois aquilo primeiro estranha-se e depois entranha-se. É preciso algum grau de, vamos lá, masoquismo para seguir engenharia, porque aquilo dói um bocadinho e pronto, e depois de terem entrado na máquina e perceber como funciona, acabei por seguir e segui o ramo de termodinâmica, na altura porque tínhamos 3 opções, tínhamos aquela questão da automação, que na altura era muito embrionária, a teoria dos sinais, aquilo era muito pouco aplicável à realidade. Tínhamos a outra área que eu não achava graça nenhuma, que chamávamos porcas e parafusos, que na realidade era a construção de órgãos de máquinas, e depois havia aquela componente um bocadinho mais, que dava para ter mais pensamento livre, tinha a ver com termodinâmica, transferência de calor e massa e energia, e eu acabei por escolher termodinâmica. Entretanto, em 92, já no terceiro ano do técnico, fui convidado pela professora Miragaça Carvalho para ser investigador no laboratório do LASEF, pronto, e a partir daí não olhei para trás, não é? Muito bem, fantástico. E o engenheiro Pedro, para além de engenheiro, também tem outros cargos, como o presidente da APREN e mais cargos de gestão. O engenheiro Pedro sente que a sua base de engenharia mecânica o ajuda nas funções que desempenha hoje em dia? Eu acho que qualquer base de engenharia, nomeadamente no pensamento cartesiano, da desmultiplicação de um problema complexo em vários problemas mais simples de resolução, a capacidade de olhar para soluções e perceber se os problemas têm soluções diretas ou iterativas, isso é uma coisa que ajuda em qualquer função. Eu costumo brincar a dizer que qualquer engenheiro consegue aprender finanças, mas nenhum financeiro aprende eletromagnetismo ou aerodinâmica do combustível. Portanto, é muito fácil para quem tem essa base matemática, de física, de estruturação de pensamento, olhar para outras disciplinas, sem qualquer desprimor para as restantes disciplinas, mas acaba por ser muito mais simples, porque aquela formação que nos é dada da organização de pensamento, depois é-nos muito útil para tudo, e provavelmente não acontece a todas as pessoas, mas eu ainda me lembro de fazer análise dimensional, de análise adimensional, de olhar para os problemas e perceber que grandezas físicas é que estão em jogo. Portanto, isso ficou-me e vai-me ficar, se correr bem, até o desaparecer deste mundo. Não é? O engenheiro Pedro mencionou logo ao início, quando estava a apresentar, que ao início foi para a engenharia mecânica muito a pensar em automóveis, combustão, motores. É isso que nós pensamos. Confesso que eu também estudo engenharia mecânica e pensei pelo mesmo, e muitos jovens hoje em dia pensam o mesmo. Eu gostava que o engenheiro Pedro nos explicasse um pouco mais o que é que um engenheiro mecânico na área das energias renováveis, o que é que nós fazemos que as pessoas por fora não veem a olho nu. Há muita lógica de que só os engenheiros eletrotécnicos é que podem olhar para problemas de eletricidade, isso não é verdade, e há 2 competências que qualquer engenheiro mecânico tem que ter quando sai da faculdade. É saber fazer um balanço de massa e um balanço de energia. Pronto, e essas 2 coisas servem para a vida.
E quando nós olhamos para a ótica do que é trabalhar ou na produção de eletricidade, ou trabalhar nas redes elétricas, ou trabalhar no consumo de energia, eu diria que os engenheiros mecânicos têm muita facilidade nas duas extremidades, na geração de eletricidade ou na conversão de qualquer forma de energia e na sua utilização. Onde é que nós ficamos em desvantagem em relação aos eletrotécnicos? No comportamento das redes elétricas. Mas também não é nada que, pegando em 2 ou 3 livros e analisando 2 ou 3 problemas, do ponto de vista teórico, não se consiga assimilar e não se consiga raciocinar, não é? Porque a diferença de potencial leva à corrente elétrica no sentido como a diferença de pressão leva um fluido com uma determinada velocidade e com uma determinada massa específica no outro. E, portanto, as leis da física estão todas muito organizadas da mesma forma. Normalmente tem uma componente difusiva, outra convectiva, tem uma lógica que faz com que a diferença das grandezas faça com que uma terceira, entre aspas, se mova, e portanto é relativamente fácil. Mas onde eu acho que os engenheiros mecânicos têm vantagem, têm a montante na parte de entender como é que se desenham os sistemas e como é que se otimizam do ponto de vista de conversão ou de vento em eletricidade ou de fotovoltaico solar em eletricidade ou mesmo hídrica, e depois na otimização dos consumos, porque nós temos a componente térmica que os elétricos não têm, olhamos para uma cogeração, sabemos fazer o aproveitamento máximo de eficiência e de rendimentos, portanto acho que nessas duas componentes é onde nós temos vantagem face a outras disciplinas. Pronto, e pegando um pouco também neste tema da termodinâmica, falando um pouco mais do tópico que nos trouxe aqui hoje, que é a transição em Portugal. Fala-se muito que Portugal poderá ser um dos líderes da transição energética, nomeadamente da produção de hidrogênio e de biofuels, combustíveis bioquímicos, e estará mesmo Portugal pronto para esta transição? Podemos ter o patamar de líderes ou de pioneiros? Pronto, o primeiro ponto que nós temos de ter atenção é a dimensão de Portugal, não é? Portanto, nós temos que olhar para Portugal sempre numa lógica de nós sermos um laboratório da dimensão adequada para testar um conjunto de coisas que depois podem ganhar escala e que essa vantagem económica pode ficar no tecido empresarial instalado em Portugal e nesse ciclo económico. Quando nós estamos a olhar agora para a transição energética, nós estamos a olhar de uma forma diferente daquela que estávamos a olhar em 2019. Em 2019 nós tínhamos uma leitura de que havia determinados consumos de energia que poderiam ser eletrificados, mas que ia demorar tempo, outros que dificilmente iriam ser eletrificados, porque era muito mais caro eu estar a converter, por exemplo, a eletricidade em calor do que estar a transformar moléculas, queimá-las em calor. Agora o que se percebeu foi que, com a estrutura que está montada, a eletrificação ganhou espaço. E, portanto, hoje há muito mais consumos eletrificados do que nós pensávamos em 2019. Essa eletrificação é muito mais abrangente e muito mais penetrante. Os custos de eletricidade podem ser muito mais baixos. E, portanto, isto faz com que a utilização de biocombustíveis, e neste caso em Portugal, o que nós temos essencialmente seria biometano, ou seja, não há muito mais do que isso. Ou seja, a conversão de energia disponível do vento, da água ou do sol numa molécula tem 2 passos de conversão em que eu tenho 2 passos de perda de eficiência energética, não é? Eu tenho um grau de conversão, por exemplo, de vento em eletricidade e quando olho para essas questões tenho um outro grau de conversão de eletricidade numa molécula qualquer que começa por ser hidrogênio. O biometano é uma solução muito interessante para Portugal, mas eu diria que no consumo nacional de gás natural, que deve estar em torno dos 75 terawatt-hora, o biometano vai resolver um problema de 5%, portanto que é menos de 10%, o que significa que não resolve. Portugal, em função da matriz elétrica que tem e da complementaridade do portfólio renovável entre as renováveis variáveis de solar e eólico, com armazenamento behind the meter vai conseguir ter centrais renováveis despacháveis e com isso vai poder ter custos muito baixos de eletricidade que são condição necessária para eu olhar para combustíveis renováveis, mas na lógica dos combustíveis não biológicos, ou seja, os renewable fuels of non-biological origin. O que significa que o que hoje está em cima da mesa com a Comissão Europeia, com os players e com a indústria, é que nós vamos esticar a eletrificação ao máximo. Por exemplo, já há bombas de calor para 300 graus de temperatura para processos térmicos, já conseguimos ter inércia térmica muito substancial, aproveitando a eletricidade que está em cartel, mas não está a ser consumida para aquecer, entre aspas, placas para 600, 700 graus, e como hoje tem uma massa específica muito elevada, a inércia térmica é muito grande, e portanto até eu trazer estes 700 graus para 200 ou 300 em muitas horas de utilização de calor. E o hidrogênio aqui cai
numa segmentação muito específica. Nós vamos precisar de hidrogênio, essencialmente para os transportes, para a lógica dos Sustainable Aviation Fuels, ou seja, a aviação vai precisar de incorporar o chamado SAF renovável, o Sustainable Aviation Fuel, ou seja, no fundo é querosene de ciclo de carbono fechado. Vamos provavelmente ter o hidrogênio como elemento de feedstock e não como elemento energético. E se isto seguir ao ritmo que nós precisamos que siga no espaço europeu, e viermos a ter mesmo uma base instalada muito grande de potência elétrica renovável, vamos deixar de ter um paradigma de escassez de energia que é imposta pela utilização dos combustíveis fósseis, por uma abundância de energia que é permitida pela disponibilidade de recursos renováveis que nós temos, sem estar sujeitos a impactos de preço, nem a manipulações e cartelizações de mercado. E aí sim, eu acho que os Renewable Fuels of Non-Biological Origin vão ter um salto muito grande e vamos conseguir ter quase paridade da utilização desses combustíveis com aquilo que será o preço do gás natural no futuro, porque mesmo o preço do gás natural, em função da forma como vai ter que ser obtido, ou por xisto ou pela reconversão de outras instalações, também vai ficar mais caro. E, portanto, Portugal está no caminho certo da transição energética, está longe de ter tudo resolvido, precisamos de aumentar a eletrificação dos consumos, precisamos de aumentar a capacidade de geração, precisamos de modernizar as redes elétricas para que elas funcionem bidirecionalmente e com uma lógica de ter pontos de consumo e de geração equivalentes a uma rede neuronal, e portanto eu diria que Portugal está no bom caminho, incorpora praticamente 38% do consumo de energia renovável no consumo final de energia, incorpora cerca de 80% na produção de eletricidade. Portanto, isso dá-nos uma vantagem muito competitiva, temos que saber acarinhar isto e ter política pública e captação de investimento privado para de facto tornar isto um ciclo económico virtuoso. E olhando para a sustentabilidade desta implementação destes biogases, hidrogênio, biometano, uma ideia que eu gostaria que esclarecesse aos nossos ouvintes seria que quando nós falamos em novas alternativas ao óleo e aos combustíveis que usamos hoje em dia, muitas pessoas têm a ideia que vão substituir por completo o óleo e os combustíveis, o petróleo, exatamente. Mas esta é uma ideia errada. Eu acho que o petróleo como forma de combustível vai ter uma redução muito acentuada, até porque, e agora que estamos no Colégio de Mecânica é fácil perceber isto. Quando eu olho para uma determinada quantidade de energia de forma molecular, vamos pensar, para simplificar, num barril de petróleo, e a converto num veículo com motor de combustão em deslocamento, e a energia útil para o deslocamento, eu tenho uma eficiência de no máximo 30% imposta pelo ciclo de Carnot. E, portanto, o que é que acontece? Os outros 70% são calor que eu não aproveito. Quando eu olho para os carros elétricos, essa eficiência da conversão da eletricidade que eu, entre aspas, quimicamente armazeno as baterias e consigo converter num motor de indução é para aí de 90%. O que significa que para a mesma função objetivo de deslocamento eu preciso muito menos energia do que preciso de energia primária quando tenho motores de combustão. E isto vai-se verificar para centrais termoelétricas, vai-se verificar para caldeiras transferidas e substituídas por bombas de calor, e portanto tudo isto vai ter uma lógica de a função objetivo com a eletricidade é muito mais eficiente do que a utilização num ciclo termodinâmico de motores de combustão, porque o calor que eu não aproveito é a energia desperdiçada, não é? A mobilidade ligeira, eu estou convencido que em 10, 15 anos vai ser mais de 90% elétrica e nós vamos ter carros a combustão como temos hoje, carros antigos por efeitos. Acho que o litro de gasolina daqui a 15 anos versus o quilowatt-hora elétrico vai ter uma diferença muito grande para o mesmo número de quilómetros. Eu vou ter que pôr o Emission Trading System também nos transportes e, portanto, os carros vão passar a pagar licenças de emissão como pagam as centrais térmicas para a produção de eletricidade. E, portanto, eu acho que esta conversão em que a eletrificação direta é muito mais óbvia, tem efeito de rede e é muito mais rápida, vai se sobrepor a qualquer alteração. Agora, em 2045 não vamos deixar de ter carros de combustão, isso não vamos, mas é expectável que a frota automóvel ligeira, mais 50% seja elétrica. E já que estamos a abordar o futuro, o engenheiro Pedro pensa que, por exemplo, daqui a 10, 15 anos, empresas e associações como a APREN, que características pedem elas a nós jovens engenheiros que mais valorizam o futuro
desta transição energética em Portugal? Eu acho que a competência mais preciosa mesmo neste sentido que o engenheiro pode ter é ter capacidade de problem solving, solução de problemas, e não olhar para os problemas como uma receita de sopa. Ou seja, ter capacidade de resolução de problemas e conseguir identificar a complexidade e como é que eu desmultiplico um problema complexo em vários simples, como é que eu os coordeno, como é que eu os articulo, acho que é claramente, vamos chamar, a competência mais relevante. Convém saber matemática, que é uma coisa que ajuda, convém saber bem ler português e escrever, desejavelmente, mas já é um grau de primeira derivada, saber filosofia, que é uma coisa que ajuda muito, e eu diria que é impossível entender o mundo sem física e química. E, portanto, eu diria matemática, saber interpretar e ler textos em 2 idiomas e perceber de filosofia, física e química são as 5 competências fundamentais para o futuro, porque para tudo o resto aprende-se. Não é tanto quanto é que nós sabemos, é quanto é que nós somos capazes de aprender. E o mais importante é o que é que nós somos capazes de aprender muito mais do que aquilo que eu sei. Aquilo que eu sei, em 2 anos está desatualizado, não serve de nada, não é? E vocês vão ter um desafio muito superior à que a minha geração teve, chamada Large Language Models, Agentic AI, e isso vai trazer um conjunto de problemas que eu acho que estamos todos longe de perceber as implicações que vão ter, não é? E provavelmente, em vez de sermos nós a passear o cão, podemos chegar a um momento em que é o cão a passear o cão. É curioso, por exemplo, quando eu entrei em engenharia, apenas olhava para a matemática e física como os principais pilares do engenheiro. Mas é curioso perceber que não apenas esses conceitos são importantes para o futuro e nós engenheiros. Mas já que estamos a abordar este tema também, o que é que o engenheiro Pedro, se pudesse voltar atrás no tempo, quando era estudante, o que é que achava que poderia mudar para a sua carreira, para contribuir para um futuro diferente do que temos hoje? É muito bonito nós dizermos que tivemos uma carreira planeada e contar um romance lindo, mas eu acho que a carreira e a vida que as pessoas têm é feita nos momentos em que têm que tomar decisões, não é? É uma charneira e normalmente nós temos 1, 2, 3 alternativas e se soubéssemos o futuro, escolhíamos aquela que nos beneficiaria. Como não sabemos, no momento em que tomamos a decisão, escolhemos uma e depois vivemos com as implicações da decisão que tomamos. Eu diria que, eu não sei se faria, sei lá, provavelmente a alternativa que eu teria tido seria, dentro da engenharia, se calhar ter ido para informática e sistemas de computação, que a determinada altura pensei se faria sentido ou não e depois já não tive interesse porque comecei a fazer investigação, comecei a olhar para outras coisas e depois já não vou precisar voltar atrás. E obviamente depois outras carreiras alternativas que nada têm a ver com engenharia, como provavelmente ser músico ou ser jogador de ténis profissional. São assim as 3 carreiras que eu provavelmente encararia como possíveis. Interessante. E o engenheiro Pedro, que ideia gostaria de transmitir aos nossos ouvintes do ADN de engenharia em relação a este tema da transição, assim, resumindo muito? Eu acho que a transição energética para Portugal ou para a Europa, assumindo que a grande parte de vocês vai trabalhar no continente europeu e dentro da União Europeia, é o motor de desenvolvimento socioeconómico que a Europa tem que ter para não estar continuamente sujeita a choques de oferta e de preço do lado dos energéticos, sobre os quais nós não temos qualquer influência e que nos afetam a vida, não é? Porque isto depois é um ciclo muito simples. O preço da energia sobe, o aumento do preço da energia provoca inflação transversal a bens e serviços. Esses aumentos de inflação têm que ser controlados pelo Banco Central Europeu, o que obriga o Banco Central Europeu, no seu mandato, a manter a inflação a 2%, a aumentar as taxas de juros. O aumento das taxas de juros provoca recessão na economia, a recessão da economia reduz o rendimento disponível e andamos sempre neste ciclo. A transição energética há muito tempo que deixou de ser um tema ambiental, é um tema de competitividade das empresas, desenvolvimento socioeconómico, soberania energética, soberania política. E, portanto, eu diria que vocês vão ter que ser os grandes beneficiários para um novo modelo de desenvolvimento socioeconómico europeu, porque o meu modelo, quando eu tinha a vossa idade, foi a globalização. Nós vamos passar a fazer isto pelo mundo inteiro e não é preciso olhar para trás e a China vai se envolver, nós vamos ser todos amigos e vai haver paz no mundo. Estamos em 26 e cá concluímos que não vai ser assim. Portanto, vamos ter que voltar, não vou dizer a 1945, mas se calhar para aí a 1960 e repensar tudo isto. E o repensar é que a Europa tem que ter uma ferramenta de competitividade face aos blocos geopolíticos e económicos e temos
praticamente 3, não é? Temos o Sudeste Asiático, liderado pela China com o Japão e a Coreia do Sul, Malásia e Indonésia. Temos os Estados Unidos da América, com o comportamento que nós temos, conhecimento da administração americana, aquilo parece mais um circo num filme dos Monty Pythons que outra coisa qualquer, e temos um espaço europeu que está bloqueado por um conjunto de consensos que tem que alcançar, e a transição energética pode ser um dos primeiros grandes consensos. Isso associado à captação de investimento para provavelmente termos que reverter parte da globalização, de externalização da fabricação de bens e da prestação de serviços. É vergonhoso como é que não há nenhum líder europeu nas empresas tecnológicas, Palantir, OpenAI, Nvidia, Meta, é tudo norte-americano. Nós não temos nada disso no espaço europeu e, portanto, vamos ter que conquistar esse espaço, eu diria, no máximo em 20 anos. A vantagem para conseguirmos ter isso e soberania é que toda a eletricidade que vai ser necessária, no fundo, para o mundo 4.0 que vai ser elétrico, ou seja, o que está previsto nos modelos europeus é que 60% da energia final seja eletricidade e, portanto, que passe dos 23 hoje até 60 até 2050. E, portanto, eu diria que vocês têm que abraçar a transição energética como um motor que vos vai permitir ter um desenvolvimento socioeconómico diferente daqueles que os dois blocos económicos sudoeste asiático e norte-americano estão a tentar impor. Ou seja, podemos afirmar que a Europa está a ficar um pouco para trás em relação ao mundo? Eu acho que a Europa ainda não está a ficar para trás, ou seja, nós temos aqui duas diferenças. Nós ficámos para trás em termos do PIB global em comparação com os Estados Unidos desde 2011 para cá, ou seja, em 15 anos o nosso PIB é 30% inferior ao norte-americano e em 2008 tinha paridade. Portanto, e isso claramente, se a economia americana todos os anos cresce 3%, e aquilo é um cálculo de juro composto porque é um exponencial, e nós temos uma recessão e crescemos 1% e 1,2%, e o lado de lá está a crescer a 3%, ao fim de 15 anos, é matemática. Não é? E, portanto, o que nós temos que fazer é voltar a ter uma estratégia de desenvolvimento socioeconómico, onde a energia, e nomeadamente a eletricidade, tem um papel-chave para conseguirmos ter, no fundo, uma paridade do crescimento económico, do crescimento do PIB global e do crescimento do PIB per capita, que nos permita recuperar parte desse atraso. Eu diria que o Sr. Donald Trump tem feito algumas coisas nesse sentido, não é? Eu acho que os Estados Unidos da América, nos próximos 2, 3 anos, também vão passar por um período de grande incerteza e nós não sabemos muito bem como é que o crescimento económico e o desenvolvimento socioeconómico vai terminar no final do seu mandato em 2028. Ok, e agora para terminar faço-lhe a última questão de como será definido o ADN de um engenheiro? Eu não sei como é que se define o ADN, mas características que eu acho que alguém que estuda engenharia tem que ter. Resiliência é fundamental, espírito de sacrifício, porque nem todos nós temos a mesma facilidade com estudar matemática, física, química e outras coisas, e portanto uns de nós aprendem mais depressa, outros aprendem mais devagar, mas é preciso insistir. É mesmo aquele ditado português do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Eu lembro-me quando vim do 12º ano, que era um sistema de entrada na universidade muito diferente do vosso, mas nós tínhamos de ter uma média do 12º ano e em função dessa média fazíamos exames nacionais, e os exames nacionais dávamos uma nota, média composta, e depois isso permitia-nos entrar em determinadas faculdades ou não. Eu lembro que eu entrei no técnico para com média de 18, e depois fiz o meu primeiro, naquela frequência que nós temos de álgebra linear, e tive 9, fiz análise 1 e tive 7, e pensei, eu se calhar estou no curso errado, tenho que repensar a vida. Depois fiz química com o professor Massanita, tive pai 11, assim, bom, isto não está tudo perdido, e foi quando eu percebi onde é que estava instalado, não é? Aquilo não é bem o liceu, não é bem a escola secundária, tem outros requisitos de aprendizagem, tem coisas para as quais nós nunca fomos preparados à data durante a escola secundária, não é? Portanto, quando nós chegamos ali, dão-nos um livro de análise com 600 páginas, vai estudar, vamos a umas aulas, falam-nos de coisas que nós nem percebemos o que é que está ali, e portanto a resiliência e a capacidade de sacrifício é fundamental, depois perseverança também, e depois ter curiosidade por resolver problemas e perceber, no fundo, o mundo físico onde nós estamos inseridos, não é? Perceber porque é que quando eu vejo um avião a voar eu tenho um rastro de condensação de água atrás, como é que eu converto eletricidade a partir do cubo da velocidade numa turbina eólica, pronto, isso depois dá-nos como é que os aviões voam, não é? Como é que
o lift tem que ser igual ao peso e que aquilo é um meio de rho, velocidade ao quadrado, o CD e a área da asa, e perceber como é que, o CL e a área da asa. Ou seja, essa capacidade de interpretar o mundo, eu acho que é uma coisa ultra divertida. E, portanto, essa curiosidade de perceber os fenómenos físicos e químicos das coisas também é importante, porque senão depois aquilo é muito maçudo e se nós só fizermos aquilo sem um bocadinho de curiosidade intelectual, acaba por ser uma chatice, não é? Muito obrigado, Engenheiro Pedro, obrigado por estar aqui presente. E este foi o episódio da Engenharia Mecânica, aqui do nosso podcast do ADN Engenharia. Muito obrigado por terem assistido até ao fim e não percam os próximos episódios.